Quando o abandono revela a distância entre o que se promete e o que se vive, o vento frio da noite serpenteava pelas ruas da cidade quando tudo mudou. À primeira vista, era só mais uma esquina perdida no mapa urbano, iluminada apenas pelo clarão amarelado de um poste cansado. Mas para ela, aquele espaço se tornaria para sempre o contorno de uma memória impossível de apagar. Talvez você já tenha sentido, mesmo que por um instante, o peso de um abandono, de palavras que prometeram presença e ficaram presas no ar. Era uma rua comum, mas toda rua parece mais escura quando nos descobrimos sozinhos, principalmente quando o silêncio é violento e a confiança se parte como um copo escorregando das mãos. Ela segurava a barriga, onde um novo coração batia sem culpa, enquanto ainda buscava, com os olhos úmidos, algum sinal de retorno. O carro que se o afastava sumiu naquele mar de sombras, levando junto não apenas o marido, mas também o chão sob seus pés e todos os sonhos construídos a duas vozes. O instante de ruptura quase silencioso disse tudo. A confiança não é só um laço invisível, mas também uma luz capaz de iluminar os maiores abismos. E ali, naquele asfalto molhado de dúvidas e medo, o sentido exato do abandono ganhou. Matéria, pesado, gelado, definitivo. O tempo pareceu se estender naquela calçada. Os minutos viraram horas. Seus pensamentos misturavam raiva e incredulidade, um fluxo contínuo entre o desejo de chamar pelo nome aquele que ia embora e a constatação de que nenhum grito seria ouvido naquela noite. O mundo inteiro parecia alheio, indiferente ao miado de seu desespero, enquanto a vida que germinava dentro dela, paradoxalmente, se tornava razão para permanecer de pé. No silêncio da metrópole, ela sentiu o frio percorrendo a espinha. E não era só físico, era o frio de quem precisa, ali mesmo, aprender a caminhar sozinha, protegendo outro ser sem promessas de cuidado. Talvez você também já tenha percorrido de alguma forma sua própria rua escura. O abandono, em seu sentido mais profundo, é sempre o espaço entre o compromisso assumido e a entrega real. E é nesse vão que muita gente constrói, sem querer, a semente da transformação. O que uma noite assim pode ensinar sobre recomeços? Como a distância entre o que se promete e o que se vive pode ser atravessada sem perder a esperança. A história que começa naquele asfalto não fala apenas de perda, fala sobretudo da coragem que ressurge quando todas as luzes parecem apagadas. A partir desse quadro silencioso, o roteiro se aprofunda pelos caminhos do cotidiano marcado, pelo esquecimento, pelo olhar social que pesa mais do que qualquer mochila, pelo abraço que não veio, pelos pratos divididos entre estranhos, pelas madrugadas em bancos de igreja, por cada toque de esperança que reaparece onde menos se espera. Hoje, convido você a caminhar lado a lado pela travessia desta mulher. Deixar-se tocar por uma trajetória real, em busca de abrigo para si e para um pequeno ser que ainda não entende os desencontros do mundo. Porque no fundo, e talvez você já saiba disso também, a maior força costuma brotar quando ninguém mais espera nada de nós. Neste início de história, pare e pense. Quantas noites sua própria confiança já foi colocada à prova? Que promessas ficaram no caminho? E o que fazer com o silêncio que restou? Ao explorar a jornada dessa mulher, cada um de nós pode revisitar suas dores, suas ruas escuras e também seus pequenos recomeços, muitas vezes feitos de passos vacilantes, mas corajosos, dados rumo ao desconhecido, em busca de sentido, de pertença e de paz. Ainda era madrugada quando Clara se ergueu do banco de madeira na sala de espera do hospital público. Os primeiros feixes de luz da manhã pareciam acanhados atrás das nuvens. Com uma sacola improvisada ao lado, roupas doadas, documentos guardados em um envelope amassado e o ultrassom dobrado como um amuleto silencioso, ela respirou fundo, como quem recolhe coragem no ar rarefeito. O corpo já cansado pela gestação, a mente batalhando entre o ontem e o incerto de cada novo dia. Dias como aquele moldavam seus limites e a obrigavam a reinventar o cotidiano. O barulho das buzinas, o cheiro de pão fresco vindo da padaria, da esquina, o chão áspero dos corredores. Tudo era ao mesmo tempo familiar e hostil. Nem sempre era possível escolher para onde ir, com quem contar, o que dizer quando alguém perguntava demais e, mais frequentemente, ninguém perguntava nada. A invisibilidade era tão presente que, com o tempo, vestia-se como um casaco que ninguém via, mas apertava o peito e pesava nos ombros. Durante o dia, Clara encontrava abrigo na casa de Dona Teresa, uma senhora de mãos firmes e olhar compassivo, que ofertava um prato de comida sem perguntas e um canto do sofá
para repouso breve. O cheiro de café fresco e bolo simples lembrava sua infância. O som da chaleira apitando era uma espécie de canção de ninar, trazendo à tona memórias de tempos menos duros. Nessas horas, Clara percebia o valor dos pequenos gestos. Um copo de leite dividido, uma toalha limpa, um conselho sussurrado no corredor. Nem toda a ajuda vinha acompanhada de promessas ou longos discursos. Às vezes, o silêncio era o maior presente. Era nesses gestos miúdos que, aos poucos, um senso de pertencimento ia reconstruindo partes da alma esgarçada pelo abandono. A fome, o medo e o cansaço nunca se afastavam de todo, mas algo em Clara recusava a ideia de desistir. O movimento das pessoas apressadas na calçada lembrava um rio veloz. Gente que não via, não ouvia, não sabia o que era tentar dormir com o estômago roncando de ansiedade ou enfrentar o ultrassom sozinha. Ainda assim, sempre havia um fio de esperança costurado entre sacolas e olhares discretos. Uma senhora que ofertava uma blusa aquecida, um porteiro que avisava sobre uma vaga de faxina, um motorista de ônibus paciente nos atrasos. Era assim, do avesso da rotina, que Clara aprendia a reimaginar a própria sorte. Nos raros instantes de sossego, sentava-se no banco da praça e olhava para o céu, onde o azul rasgado pelas nuvens não fazia distinção entre sonhos que deram certo e os que se perderam pelo caminho. A cada respiração vinha o pensamento: até onde iria a força de quem jamais quis ser protagonista de sua própria solidão? Quem, afinal, nota as batalhas travadas todos os dias por quem só deseja um lugar seguro para chamar de lar? Você já se sentiu invisível nas esquinas do mundo, entre o vai e vem dos que parecem ter pressa demais para olhar ao redor? Talvez, em algum momento, tenha sido apenas um rosto na multidão, lutando para manter a dignidade enquanto o vento parecia conspirar contra. São nessas horas que as pequenas ações, um bom dia sincero, um olhar compreensivo, o calor de uma xícara de chá ofertada sem cobrança, recuperam um pouco do sentido que tantos dias difíceis tentaram roubar. A trajetória de Clara, marcada por silêncios impostos e escolhas forçadas, vai se desenhando à medida que ela aprende que nenhuma derrota é definitiva enquanto houver abrigo, nem que seja no coração de um desconhecido. O que havia ali não era otimismo vazio, tampouco fé ingênua. Era, acima de tudo, humildade para aceitar a diferença, coragem para pedir ajuda e também uma honestidade difícil, admitir que precisar dos outros não diminui ninguém, mas pode ser início de restituição. No refluxo das noites e dos dias, pouco a pouco, Clara reunia forças para erguer-se do chão, não só por si mesma, mas pelo pequeno que carregava e por todos ao redor, que às vezes precisavam de um exemplo de que continuar, mesmo que devagar, é um jeito silencioso de vencer. Entre tardes abafadas e noites de insônia, o tempo começava a lapidar em Clara uma força funda, construída não com bravura de heroína, mas no cansaço de cada manhã recomeçada, quando já se acostumava à ideia de que os contornos do passado manteriam distância segura, a vida, com seu ímpeto imprevisível, desenhou um reencontro. Não houve aviso ou preparação. Foi num sábado comum, de vestido simples e sandália gasta, que Clara se viu diante de um vidro de vitrine, refletindo do outro lado a silhueta de Vicente, o homem que um dia prometeu firmamento e laço, mas partiu sem olhar para trás. Não era uma rua emblemática, apenas um cruzamento de gente e histórias, de sons de ambulantes e buzinas. Vicente, impecavelmente vestido, caminhava apressado, como se o mundo dependesse da urgência de seus passos. Parou abruptamente ao percebê-la, hesitando apenas o suficiente para que Clara sentisse um frio trêmulo na boca do estômago, uma mistura de surpresa, desconforto e algo que, por um instante, ameaçou ser esperança. Ele, por sua vez, sustentou o olhar por alguns segundos envolto por constrangimento e dúvida, sem saber se avançava ou se sumia na multidão de novo. O silêncio do reencontro pesava, feito concreto. Diante dela, Vicente era agora menos grandioso. Havia rugas nas bordas dos olhos, o terno já não escondia um cansaço resignado. Nenhuma palavra inicial foi dita. Os olhares disseram mais do que qualquer discurso. Vicente buscou no rosto de Clara alguma manifestação de mágoa, de raiva talvez, mas encontrou uma calma indecifrável, aquela serenidade que só quem já enfrentou solidão conhece. Ele tentou puxar conversa, tropeçando em justificativas vagas sobre crescimento, oportunidades, cobranças, falou do trabalho, dos compromissos, daquilo tudo que o distanciara dela anos atrás,
Mas Clara, longe da menina insegura da madrugada, gelada permaneceu firme. Não lhe couberam acusações, nem o papel de vítima repetindo feridas. O tempo havia lhe ensinado que há dores que ninguém é capaz de curar, só de carregar com mais leveza. O reencontro não era para acerto de contas. Era, acima de tudo, um espelho em que os dois se viam finalmente com as marcas de tudo o que o tempo costurou no silêncio de cada um. Vicente, pela primeira vez, reparou no sorriso discreto, na postura ereta. Percebeu a ausência daquele brilho de expectativa que tanto o afligira no passado. Talvez tenha sentido também o peso de nunca ter pedido desculpas. Clara falou pouco. Perguntou apenas pelo trabalho, como está a mãe dele, e se o tempo havia lhe trazido paz. Não mencionou saudade, não cobrou reconhecimento. Ela soube, com uma clareza quase terna, que certas páginas precisam ser encerradas, sem alarde, no mesmo silêncio com que foram abertas. Quando as despedidas vieram, Vicente ofereceu um aperto de mão, quase tímido. Por um instante hesitou, como quem reconsidera tudo o que havia acreditado sobre si mesmo. Ficou ali, parado, vendo Clara seguir adiante, embalada por passos firmes apesar de lentos, cada gesto, cada escolha, deixando para trás os escombros de tudo que se quebrou, mas sem permitir que isso definisse seu presente. Esse reencontro, breve e sem reconciliação ilusória, mostrou que o tempo pode modificar até o mais doloroso dos começos. E talvez nesse instante tenha ficado nítido para ambos que há reencontros que não devolvem o que se perdeu, mas oferecem algo raro, a confirmação de que é possível continuar, mesmo quando o caminho juntos não era destino, mas apenas um ponto de passagem. Quem já cruzou com o próprio passado, quando menos espera, sabe o que é enfrentar antigas dores com maturidade extraviada por anos de luta. Quantas vezes convivemos com ausências não explicadas, com perguntas sem resposta, e que força há em aprender a entregar ao tempo aquilo que jamais será restituído, optando não pelo rancor, mas por um seguimento sereno. O tempo, que outrora parecia remar contra Clara, agora era seu aliado silencioso. Os dias seguiram entre idas e vindas, cada um trazendo pequenas transformações. Os meses de gravidez avançavam enquanto Clara, entre medos e expectativas, reconstituía um cotidiano. Manhãs de fila no posto de saúde, tardes de trabalho esporádico, noites marcadas pelo som distante das televisões nos apartamentos ao lado. O laço com Dona Teresa se estreitava. A troca de confidências discretas ia delineando uma espécie de família feita de compreensão e respeito mútuo. Contudo, por mais que a presença de Dona Teresa aquecesse as manhãs mais frias, havia tardes em que a solidão se impunha. O silêncio da casa, depois que a visita se ia, pesava como o eco de perguntas não respondidas. O que faria quando o bebê nascesse? Como construiria um futuro mais digno para aquela criança, quando tudo o que conhecia era o improviso? Foi numa dessas tardes, recostada na janela enquanto olhava a vida fluir lá fora, que Clara ouviu o som da máquina de costura vinda do apartamento vizinho. O cheiro de pão assando escapava pela porta entreaberta do corredor. Como num impulso, ela arriscou um boa tarde e emendou um pedido singelo, quase sussurrado, para aprender a costurar. Dali nasceu uma inesperada parceria. Amide, um alfaiate de poucas palavras e muitos anos de estrada. O ateliê improvisado ganhou mais uma aprendiz e, com o tempo, Clara passou a remendar uniformes escolares, bolsas e pequenos vestidos, recebendo, em troca, não só moedas, mas a possibilidade de reescrever o próprio destino. Com as mãos marcadas por agulhas, mas o coração menos pesado, ela se descobria capaz de histórias que fugiam ao abandono. Aos poucos, as costuras acrescentavam não apenas tecidos, mas laços. A confiança da escola do bairro, a amizade das mães que buscavam um remendo, a gratidão dos rostos que passavam pela porta de lona do improvisado ateliê. Nada era fácil. Atrasos de pagamento, noites mal dormidas, o desconforto do barrigão crescendo, mas havia dignidade em cada pequena vitória. Faltando poucos dias para o parto, Clara experimentou o medo do novo, mas dessa vez não o deixou paralisar. No hospital, foi amparada por uma enfermeira de voz suave, que partilhou um biscoito, uma risada breve e, principalmente, palavras que não soaram como conselho, mas como reconhecimento. Entre sorrisos, a enfermeira lembrou que, mesmo distante, a vida pode surpreender com outros tipos de família e apoio. Na volta para casa, com o bebê já nos braços, Clara percorreu o mesmo caminho onde antes sentiu abandono. O cenário era o mesmo: postes acesos, vitrines iluminadas, o cheiro de chuva no asfalto,
asfalto, mas havia agora uma diferença nos próprios passos, um ritmo novo, sereno, como quem encontrou uma razão firme para sonhar além do medo. O ateliê continuou. O bebê cresceu saudando o sol do quintal, e com o tempo, a história de Clara ultrapassou o bairro. Certo dia, uma equipe de reportagem da TV local buscava exemplos de mulheres que transformaram a dor em trabalho digno, e Clara, sem esperar, viu seu nome agraciar uma pequena matéria no Jornal da Noite. Não houve celebrações grandiosas, mas o eco daquela reportagem atravessou fronteiras inesperadas. Inclusive, chegou até Vicente. Do outro lado da cidade, ele se deparou com o rosto sereno que um dia abandonou. O impacto foi silencioso, um desconforto difícil de nomear, uma mistura de remorso e saudade do que não foi. Pela tela, percebeu que nada do que alcançou tinha o sabor de um lar verdadeiro, de uma esperança renascida a partir do fundo do poço. Diante daquela imagem, percebeu que havia deixado muito mais do que uma relação. Havia perdido a chance de ser companhia nos dias difíceis, de crescer com a força de quem permanece. A história de Clara passou a circular entre os vizinhos, virou conversa em padarias e ônibus, exemplo sussurrado para quem muitas vezes se achava sozinho demais para recomeçar. Nenhuma grande virada de sorte, nenhum milagre aparente, apenas a verdade simples de que continuar, insistir nos gestos cotidianos, no desejo de dignidade e afeto, pode abrir portas para um novo capítulo. Você já sentiu que a vida lhe colocou diante de um limite intransponível e, mesmo assim, escolheu tentar mais uma vez, nem que fosse por alguém que dependesse de você? E se, no silêncio das suas pequenas escolhas, surgisse a chance de reconfigurar não só o próprio destino, mas inspirar outros no caminho? Esse é o fio condutor da caminhada de Clara. Não um recomeço milagroso, mas uma travessia de dúvidas, coragem e honestidade, onde cada pequena conquista é celebrada por quem jamais acreditou em atalhos fáceis. Sua história nos lembra que, por mais que o abandono deixe cicatrizes, ele não precisa determinar a beleza dos próximos passos. A casa de Clara tinha ainda as marcas do improviso, paredes sem pintura, luzes fracas, o cheiro de café passado misturado ao sabão das roupas torcidas à mão. O choro do bebê ora ecoava no pequeno cômodo, ora silenciava em conforto nos braços da mãe. Quem olhasse de fora poderia julgar a vida ali paralisada na simplicidade, mas por dentro muita coisa se rearranjava, como móveis antigos sendo puxados para revelar novos espaços. Com o passar das semanas, Clara notou que algo havia mudado mais profundamente do que a rotina. A cada sorriso do filho, a cada encomenda costurada, a cada conversa demorada com Dona Teresa ou Amide, fortalecia-se nela uma convicção: nenhum episódio de abandono, por mais doloroso, era suficiente para interditar a possibilidade de afeto no cotidiano. Em tardes de domingo, quando a solidão ameaçava reaparecer, surgiam visitas inesperadas. Uma das clientes surgiu com um bolo de fubá e ficou para tomar café. O porteiro do prédio pediu ajuda para costurar um presente para a filha. Até Dona Teresa, que antes mal cruzava olhares no elevador, agora dividia as tardes de costura enquanto o rádio antigo tocava notícias e canções da juventude. A sensação de pertencimento construía-se assim, devagar, edifício por edifício, fiado pelos laços tecidos à mão. Certa noite, Clara organizou em cima da mesa da cozinha pequenas lembranças: um sapatinho de crochê ganho da vizinha, um cartão manuscrito com palavras de esperança, um lenço antigo de sua mãe, guardado como relíquia. Aqueles objetos pareciam contar em silêncio a história de uma travessia que não dependia de milagres ou grandes reviravoltas, mas de algo mais raro: a coragem de ser constante no cuidado, mesmo diante de mágoas e hesitações. O círculo de relações foi crescendo. O ateliê ganhou novas freguesas, mães de estudantes do bairro, e pouco a pouco, uma atmosfera de respeito recíproco se instalava. Era possível perceber. Tudo tinha começado de um gesto singelo, o pedido de aprender a costurar. Daquele momento de humildade, brotara uma rede de gentileza, e dessa rede uma espécie de família que não precisava de laços oficiais para ser verdadeira. Às vezes, quando o bebê dormia, Clara permitia-se lembrar do passado, não já com amargura, mas com a compreensão de quem aceita ter sido ferida, sem permitir que aquela ferida aprisionasse o resto dos seus dias. Percebia então que o reencontro com Vicente deixara marcas, sim, mas mais que tudo, tinha desatado um nó antigo, permitindo que ela ocupasse plenamente o próprio presente. Uma manhã, quando o sol entrava generoso pela janela, Clara encontrou um bilhete de Amide sob a porta do ateliê. Ele agradecia
por tudo o que aprendera ao lado dela, pela leveza das conversas e pelo esforço silencioso para fazer o mundo um pouco menos áspero. O bilhete terminava com uma frase simples: a esperança pode ser costurada, um ponto por vez. O papel amassado fez Clara sorrir, não só pela gentileza, mas pelo sentido escondido ali. Esperança não nasce de grandes gestos, mas do empenho diário em se manter aberto ao mundo, mesmo quando tudo parece difícil. Naquele mesmo dia, um vizinho antigo que há meses não falava com quase ninguém procurou Clara. Precisava de um reparo nas roupas do trabalho, mas ficou para um café e uma boa conversa. Aos poucos, entre um ponto e outro, confidenciou seu próprio medo de perder o emprego, a saudade do irmão distante, a vontade de retomar o que parecia perdido. Clara ouviu sem pressa, deixava o silêncio preencher as pausas. Percebeu naquele momento que ser presença atenta era também uma maneira de devolver à vida tudo aquilo que lhe fora negado em outros tempos. Ao final daquela tarde, Clara saiu para caminhar com o carrinho do bebê. Sentia a brisa leve, o aroma de pão fresco das padarias abertas, o burburinho dos mercadozinhos do bairro. Ela acenou para Dona Teresa encostada no portão, para Hamid varrendo a porta do ateliê. Não havia festa ou aplausos, mas uma sensação de que, de algum modo, pertenciam uns aos outros. Enquanto caminhava, pensou: quantas pessoas vivem à margem invisíveis, sentindo que jamais terão uma nova chance? E, no entanto, basta um gesto, um café repartido, uma mão estendida, um ouvido atento, para que a esperança, às vezes esquecida ou silenciada, encontre um caminho para retornar. Não porque a vida seja simples, mas porque somos feitos, sobretudo, de encontros. E esses encontros, poéticos ou prosaicos, são capazes de cicatrizar feridas que pareciam eternas. No epílogo da própria história, Clara compreendeu: o valor está nos gestos silenciosos, nos laços discretos e na coragem de seguir cuidando, mesmo quando o retorno não é imediato. É no detalhe, na rotina sem brilho, que a esperança se instala e, aos poucos, transforma tudo ao redor. E você? Já se surpreendeu ao descobrir que, no meio da dor, era possível encontrar uma espécie de refúgio na presença de outros, sejam eles amigos, vizinhos ou simples conhecidos, que se permitiram olhar nos seus olhos com verdade? Qual gesto, por menor que seja, mudou o seu dia, a sua vida, o seu jeito de enxergar o mundo? Esta história não traz garantias, mas oferece uma convicção silenciosa. Os caminhos mais transformadores, geralmente, não convidam plateia. Eles acontecem no cuidado persistente e na generosidade com que tratamos o cotidiano. E às vezes, quando menos esperamos, percebemos que somos, ao mesmo tempo, costura e costureiros dos destinos que se cruzam. Vale a pena acreditar, não em promessas fáceis, mas na força simples de fazer o bem, dia após dia. Se você sente que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. E se desejar, conte nos comentários como a esperança já voltou para você em meio às dificuldades, que novos caminhos nasceram do seu próprio cotidiano, porque quando dividimos o que temos e o que somos, abrimos espaço para a esperança, não a esperança vazia das frases prontas, mas aquela que, de verdade, pode ser costurada um ponto por vez.